Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Os Raptors cantaram para toda a Starbase ouvir e o Chip 24 fez o seu primeiro teste estático completo, dando um passo importante em direção ao voo orbital. Parece que a SpaceX gostou de fazer uma campanha dupla juntando o Super Heavy e o Starship, testando um após o outro. Logo, o Booster 7 foi abastecido e realizou um Spin Prime, aquele teste onde as turbobombas dos motores são colocadas no giro operacional e os propelentes são liberados, porém sem queima. Ao que tudo indica, uma grande quantidade de Raptors foi testada, provavelmente o anel interno ou externo, mas a fumaça intensa impediu de termos certeza. A parte boa é que dessa vez não tivemos nenhuma explosão inesperada, como vimos na primeira vez que o B7 fez esse tipo de teste e quase levou o protótipo e o pad para o espaço literalmente. Ficamos na expectativa de vermos um teste estático com vários Raptors, mas infelizmente isso não aconteceu, deixando apenas para a próxima semana a chance de assistirmos pelo menos 13 motores queimando seus propelentes. Mas a ação Starbase ainda não havia acabado, pois os tanques do pad suborbital começaram a ser preparados para abastecer o S-24 e fazer um teste estático. Pela quantidade de propelentes que foi colocada dentro dos tanques, esperávamos que todos os motores fossem ativados. A única vez que isso aconteceu foi com o já aposentado Chip 20, ainda no final de 2021, e desde então nenhum outro protótipo ligou tantos Raptors. Então, exatamente às 16h30 no horário local, o S-24 ligou seus motores em um teste estático com uma duração na casa dos 5 segundos, ligando todos os propulsores, tanto os para o vácuo quanto os ao nível do mar, formando uma gigantesca bola de chamas que quase sumiu com o protótipo. Quando os Raptors se acalmaram e a poeira baixou, lá estava inteiro o Starship 24 após seu primeiro teste estático completo. O protótipo estava em ótimo estado e a SpaceX confirmou pouco tempo depois que os 6 motores foram ativados, inclusive postando uma bela foto do teste. O que não ficou muito legal foi o incêndio que se iniciou na região na vegetação próxima à zona de lançamento. A grande chama queimou o mato por horas e isso com certeza vai gerar uma bela de uma multa para a SpaceX. Por isso que a avaliação ambiental é necessária para cobrar ações mitigatórias e de recuperação do entorno. Se por um lado as coisas foram bem, do outro nem tanto, pois uma grande quantidade de proteções térmicas ficaram pelo caminho ao longo da queima dos Raptors, o que não é um bom sinal. Por já estarmos nessa versão do Starship, era esperado que menos hexágonos fossem perdidos durante um teste. Afinal, se com 6 motores funcionando a perda já foi deste tamanho, fica a reflexão de quantos mais serão soltos quando o Super Heavy ligar os 33 Raptors e gerar níveis de vibração como nunca antes sentido por outro foguete. Este escudo de calor é fundamental para o Starship poder retornar para o nosso planeta depois de chegar à órbita, atingindo velocidades na ordem dos 28.000 km/h e fazendo a temperatura subir acima dos 1.500 graus Celsius. O atenuante é que esta espaçonave usa um tipo de escudo refratário, ou seja, usa sua estrutura para desviar o calor e permitir que o veículo sobreviva. Isto faz com que um escudo perfeitamente completo não seja necessário para exercer sua função. Isto, por exemplo, acontecia com os ônibus espaciais, que mesmo perdendo algumas placas, ainda conseguia voltar para a Terra em segurança, justamente porque a área de cobertura é sobreposta. Ou seja, a proteção de uma placa avança para a área de outra, evitando assim que existam pontos fracos, ou melhor dizendo, pontos quentes, onde haja um aumento repentino de temperatura. Caso tal efeito acontecesse com o escudo das Dragons, feito a partir do Phenolic Impregnate Carbo Ablator, conhecido como PICA-X, nome vindo diretamente da 5ª série, o problema seria enorme, pois usa a destruição do material como proteção térmica. Logo, em caso de falha, torraria durante a reentrada na atmosfera. Para o primeiro voo orbital, o escudo ainda não será fundamental, pois o objetivo é testar o Starship e não fazer um pouso. Caso ele sobreviva à formação de plasma na volta para a Terra, já será uma grande vitória. Mas mudanças terão que ser feitas para que isso seja possível futuramente. Mas para que ainda vejamos o Starship ir ao espaço, ainda serão necessários mais testes, e não na espaçonave, pois o conhecimento adquirido nos últimos meses já é bastante significativo, principalmente com o Chip 20, mas a dificuldade é com o Super Heavy. O B7 até o momento não realizou nenhuma queima com os anéis internos e externos individualmente, muito menos com todos os Raptors juntos, algo extremamente importante para entender o comportamento do veículo com toda a vibração, contrastes de temperatura e outras dezenas de variáveis que afetam o lançamento.
Enquanto isso não ocorrer, a chance de vermos um voo é muito baixa, então podemos colocar na conta que o B7 ainda precisará fazer 3 testes estáticos para completar essas verificações, além de um possível teste adicional com o Starship 24 montado no topo e também abastecido, simulando as condições do lançamento. Ainda há a chance de vermos o teste orbital antes do voo do SLS, fazendo com que a SpaceX ganhe a corrida do foguete mais potente da história. Mas a janela está se fechando, porque a NASA já quer colocar o seu Frankenstein multibilionário para voar por volta do dia 23 de setembro, na melhor das hipóteses. Mas até o fim do mês ainda é possível, difícil, mas improvável. Mas queremos saber a sua opinião. O Starship vai voar primeiro que o SLS? Deixe nos comentários. E se você quiser ter um SLS mais barato e que realmente seja entregue, veja a nossa miniatura colecionável do Space Launch System na loja do fogueteiro. Com 70 centímetros de altura e um detalhamento incrível, ele vai se encaixar perfeitamente na sua coleção de foguetes. Então acesse o link na descrição e garanta já o seu SLS, uma criação exclusiva feita na Terra pelo Space Orbit. Do lado da zona de fabricação, o ritmo continua lento, mas não parado, pois o Starship 25 continua a ser montado, só esperando o S-24 cair fora do pad para tomar o seu lugar. Outros protótipos como o 26, 27, 28 e 29 estão sendo construídos, mas o S-26 parece que vai acabar virando panela, visto que o 27 já avançou nas sondagens das seções. Não é possível saber se foi por ideias descartadas, por alguma falha de projeto ou pelo seguinte já ter melhorias que superam o anterior. Isso talvez nunca saibamos. Já do lado da Flórida, a SpaceX continua construindo a torre de integração do Starship a todo vapor, pois a 7ª seção de treliças foi colocada no lugar e a 8ª e última já foi movida para a região e aguarda para ser instalada. Outras construções ao redor também continuam subindo e mudando a paisagem do LC-39A no Kennedy Space Center, gerando um sentimento de nostalgia da época do programa Apollo, quando o Saturno V era o maior foguete já feito e o ser humano buscava chegar na Lua. Agora o SLS está no 39B e em poucos anos o Starship estará logo ao lado, cativando os nossos sonhos para a exploração do nosso satélite natural, desta vez para ficar. Somente o lobby e a politicagem explicam a insistência da NASA no problemático Space Launch System, um verdadeiro museu de grandes novidades, ou uma tentativa de fazer um foguete do porte do Saturno V, só que utilizando quase tudo do que era possível do ônibus espacial, além de partes do projeto Constellation, como a Orion. Seria possível o Starship fazer todo este trajeto e pousar na Lua? A resposta é um sonoro sim, mesmo que a abordagem fosse similar ao SLS, com 2 veículos diferentes, um chegando até a órbita lunar com a tripulação e outro apenas para ser o módulo de pouso. Isso poderia economizar facilmente 3 bilhões de dólares por lançamento. Isso ainda considerando que cada Starship sairia por algo em torno de 2 bilhões. Isto permitiria inclusive que a Blue Origin e National Team colocassem seu projeto de módulo de pouso em construção sem tirar nenhum centavo adicional do orçamento da NASA, aumentando a competitividade e o desenvolvimento tecnológico para os Estados Unidos. Mas infelizmente, a exploração espacial nem sempre segue o caminho prudente, mas o determinado por quem tem a caneta na mão. Isso não significa que a humanidade estará sempre refém da burocracia, pois a marcha em direção ao cosmos segue forte e nós seremos testemunhas de todas estas conquistas. O Starship será um ponto de virada, uma mudança como nunca vista na exploração espacial. Veremos a órbita terrestre como uma parada, uma conexão para o nosso sistema solar, e dali partiremos para a Lua, Marte e os satélites de Saturno. Faremos estações espaciais maiores e ainda mais funcionais, arriscando até criar sistemas de gravidade artificial usando rotação, permitindo que pessoas vivam no espaço e não apenas o habitem temporariamente. Saímos do território da utopia e entramos na plausibilidade, coisa que projetos anteriores como o N1, o Buran ou mesmo o engavetado Sea Dragon não conseguiram. A diferença fundamental é que o Starship está sendo testado dia após dia, conquistando a confiança da NASA, de investidores e de contratantes para lançarem suas cargas no maior foguete já feito. Queremos conhecer novos mundos, encontrar a vida em outros planetas e provar para nós mesmos que não somos os únicos a habitar este universo e que as dificuldades encontradas no caminho sejam o motor do desenvolvimento e melhoria da vida dos seres humanos aqui na Terra, o único planeta que conhecemos, pelo menos por enquanto. E para continuar acompanhando as atualizações do Starship, deixe o like no vídeo, além, é claro, de se inscrever no canal
e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Acesse spaceorbit.com.br, a loja do fogueteiro, e escolha seus trajes espaciais, além dos nossos colecionáveis para decorar o seu centro de comando. Um agradecimento especial aos membros que tornam este conteúdo possível. E faça parte você também do Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 a mês e tenha benefícios exclusivos. Então, um beijo no seu coração e até mais.